Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Neila, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês esse lindo tapete feito com fio de malha, super prático, um ponto lindo e muito fácil de fazer. É aquela peça bacana para você fazer para colocar na frente da pia, para colocar no quarto, para qualquer ocasião. O bacana também é que vocês podem aproveitar restos de fios e fazer ele super colorido, tá? Aqui eu usei 2 tons de verde e um cru, mas podem utilizar qualquer cor com qualquer combinação. A única coisa importante que eu falo para vocês é que não seja um fio que tenha muito elastano, tá? Porque como é que funciona? Depois, quando a gente começar ali a peça, eu explico melhor para vocês. O elastano, se a gente não trabalhar o fio bem solto, depois que a gente tecer o ponto, ele vai retrair, a peça de vocês vai ficar repuxada. Então, é importante ter esses cuidados, tá? O tamanho dele com a franja de franja a franja, 77 centímetros por 38 de largura. Então, vamos lá iniciar a aula. Gente, então, para essa peça, eu vou utilizar esses 3 tons. É uma cor mostarda, um nude e um bem clarinho, que é um off-white. Sobre os fios, então todos têm uma composição que é mais algodão e menos elastano, como eu falei para vocês, tá? É importante que vocês verifiquem isso. E sempre deixem o rolinho assim desenrolado para que vocês não tenham dificuldade na hora de tecer o ponto e tenham que esticar o fio, assim fica bem melhor o resultado, tá? Vou utilizar também uma agulha de crochê número 8. Depende da tensão do ponto de vocês, pode ser uma agulha maior ou menor, não tem problema. Então, a gente vai iniciar fazendo um cordão de correntes, tá? Eu inicio dessa forma e eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, bem soltinhas assim, eu vou tecer um cordão com 32 correntinhas, tá? Então, teci o cordão, agora eu viro, gente, aqui atrás, a gente vai trabalhar aqui por trás, tá? O que eu vou fazer? Eu venho aqui atrás e começo, não por esse primeiro nozinho aqui, mas pelo segundo, e eu vou trabalhando pontos baixos. Então, um ponto baixo, 2, e assim, 3, 4, 5, ó, até chegarmos lá no final. Nós teremos que ter 31 pontos baixos, então eu vou fazendo aqui, eu já volto lá no final da carreira para a gente finalizar a primeira carreira e começar a próxima. Aqui, gente, então, vejam como é que fica. É bom que vocês trabalhem e já vão ajeitando. Como é que eu vou contar aqui? Esse que eu fiz a voltinha eu não conto como ponto, eu vou contar a partir daqui. Então, vejam, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Chegamos no último ponto, 31. Tá? Se quiserem fazer maior ou menor, não tem problema, tá, gente? Tá? 31. Próxima carreira. Então, essa primeira a gente faz em ponto baixo, que é para dar uma sustentação, né? Segunda carreira, vamos lá. Eu viro o meu trabalho, não dou corrente, já venho no primeiro espaço aqui e faço um ponto baixo. Ó. Tá, gente? Venho no próximo, mais um ponto baixo. Vejam que eu não estou trabalhando com ponto centrado, é ponto baixo normal. Vamos aqui desenrolar o nosso fio, tá? A partir daqui, agora a gente inicia o ponto fantasia. Eu vou dar uma corrente, pulo um de base e vou para o próximo. Trabalho um ponto baixo. Uma corrente, pulo um de base, vou para o próximo, um ponto baixo. Sempre trabalhando assim soltinho, tá, gente? Não trabalhem o fio de malha apertado porque o resultado não vai ser bom. Então, aqui, ó.
uma corrente, pulo um de base e faço um baixo. Lá no início a gente fez 2 consecutivos, é pra gente fazer uma borda, tá? Ah, eu esqueci de falar pra vocês, gente, que esse fio de malha é um fio reciclado, então vocês usem um aí que vocês gostem, enfim, uma marca que vocês gostem ou tenham em casa, enfim, tá? Ó, então a gente vai trabalhar desse jeito. Então, eu estou chegando aqui, vejam que eu tenho só mais 3 pontos para chegar ao final. Eu fiz o baixo, fiz uma corrente, vou pular esse ponto e faço os 2 últimos, pegando esse e aqui sempre as 2 alcinhas aqui da corrente, esticando um pouquinho o fio para que não fique repuxado a lateral, tá? Feito isso, a gente encerrou a segunda carreira, viro novamente o trabalho. Inicio aqui dentro do próximo espaço, a próxima carreira fazendo um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E dentro dessa corrente que a gente tinha feito na carreira anterior, eu vou fazer mais um ponto baixo. Por quê? A gente vai preenchendo aqui um espaço com um ponto, e assim é o nosso ponto fantasia. Então, sempre a gente vai começar uma carreira com os 2 baixos consecutivos e uma corrente, e a próxima com os 3 baixos. Aí, agora sim, eu faço a corrente e venho para o espaço que a gente deixou antes de uma corrente e faz um baixo. A gente sempre vai intercalando as correntinhas e os pontos baixos, ó. E aí, eu faço uma corrente, um baixo, uma corrente e um baixo. Dentro aqui do espaço que nós tínhamos deixado na carreira anterior. Ó. Até chegarmos ali no final. Ó. Vai ficando assim, ó, gente. Então, eu estou chegando aqui nos 3 últimos pontos. Dentro do espaço, eu fiz um ponto baixo e nos 2 próximos farei mais um ponto baixo em cada ponto. Aqui, lembre que eu falei sempre pegando as 2 argolinhas, ó, gente. Que daí a nossa lateral vai ficar bem boa, não precisa nem de acabamento. Então, segunda carreira do ponto fantasia. A primeira que a gente fez ponto baixo, a gente não conta. E pro meu direito, gente, eu vou considerar essa parte aqui, ó, tá? Agora a gente tá na terceira carreira. Novamente, eu entro aqui no primeiro ponto e faço um baixo. E no próximo também. Agora a gente repete a primeira carreira do fantasia, ó. 2 baixos, uma corrente, pulo um, vou dentro do espaço da corrente da carreira anterior e faço um baixo. Bem fácil, gente. Muito, muito fácil esse ponto. Olhem. É sempre fazer o ponto onde tem a correntinha, tá? Ó, a gente pula aqui e vem pra cá. Uma corrente, pula aqui e vem pra cá. Olhem só. E assim vai se formando o ponto fantasia. Aqui, gente, eu adiantei um pouquinho e trabalhei 8 carreiras no ponto fantasia. Sem contar essa de pontos baixos, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Sempre é importante que a gente troque de fio na carreira do lado direito. Mas aqui, ó, então tem 8 carreiras sem contar essa de ponto baixo. Importante também, gente, uma coisa que eu não citei antes, é que quando vocês vão escolher as cores que vocês vão usar na peça, procurem escolher cores, enfim, ou fios que tenham a mesma espessura, porque senão a peça não vai ficar legal também. Então aqui a gente vai encerrar a carreira anterior já puxando o fio da outra cor. Agora eu vou puxar o nude aqui, ó. Aqui, ó. Ajusto o fio de baixo. Agora eu vou virar aqui o meu trabalho, certo? Como o nosso avesso é para o lado de lá, a gente vai passar esse fio que a gente cortou aqui, lá para trás, e aquele que a gente emendou também. E a gente vai trabalhar aqui, já ajustando essa borda e escondendo os fios. Aqui, ó. Então, vamos lá. Eu inicio entrando aqui, passando aqui por trás aqueles fios que eu quero esconder e já puxo o primeiro ponto. Aí agora dá pra gente ajustar, ó, gente. Vejam, ó.
Aqui então eu estou naquela carreira onde eu trabalho os 2 pontos, ó, um baixo, desculpa, uma corrente, venho para cá e faço a mesma coisa, ó, uma correntinha e um ponto baixo dentro do espaço de corrente, uma corrente, ó. Então vejam que o ponto é sempre o mesmo, olhem só. Como fica um efeito bacana aqui quando a gente troca de cor. E sempre a gente vai trocar onde a gente começar com com os 2 pontinhos baixos, tá? Aí fica mais fácil de vocês identificarem. Quando eu comecei com os 2 pontos baixos e a corrente, eu tô no direito. Quando eu comecei com os 3 pontos baixos, eu tô no avesso. Olhem só. Estou chegando aqui no final, vamos desenrolar mais fio. Ó. Então, aqui uma corrente e a gente finaliza com os 2 pontos baixos. Então, gente, o ponto é esse, do começo ao fim, a gente vai trabalhar assim, tá? Olhem só que lindo que vai ficando, rende muito, é fácil de fazer. Agora vocês vão anotar aí a quantidade de carreiras que a gente vai fazer de cada cor. Eu só vou iniciar aqui a próxima para ficar aqui registradinho, depois eu passo para vocês as cores, tá? Então na próxima é aquela que a gente faz os 3 pontos baixos. Ó, aqui dentro da correntinha a gente faz o ponto baixo e aí a gente começa com a corrente a partir do 3º ponto. Ó. Então aqui a gente tá no avesso, tá? Olhem só. Certo, gente? Então vamos lá que eu vou passar para vocês a quantidade de carreiras que a gente vai fazer de cada cor. Eu vou pegar o tapetinho já pronto para ficar melhor. Então anotaram aqui na parte verde escuro, que no meu caso ali é o mostarda, a gente vai trabalhar 8 carreiras. Depois a gente vai mudar para outra cor e eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 carreiras a menos que na parte de baixo. E na terceira cor, que é a mais clarinha, eu fiz um degradê, eu trabalhei 4 carreiras. Então, 8, 6, 4. Quando eu fizer a parte do centro aqui, que é bem o centro do tapete, que eu vou repetir a outra cor, a cor de início, eu vou voltar a fazer 8 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, gente? E depois eu volto, então, né, com a mesma quantidade de cores. 4 do clarinho, 6 do verde mais claro e, de novo, as 8 para finalizar. No caso aqui, né? Aqui, então, gente, ó, a gente vai fazer 6 carreiras, então, na cor nude. E eu vou depois voltar e vou trocar de cor novamente, como eu fiz nessa carreira anterior aqui. Eu vou cortar o nude e vou introduzir o off-white, né? Que é essa cor aqui, certo? E vou fazer 4 carreiras de off-white. Depois eu volto com o mostarda e faço 8, que é bem o centro do tapete. E aí eu começo a voltar do jeito que a gente iniciou. Eu vou aqui fazer um pouquinho, eu vou trabalhar 6 carreiras do nude. Volto para a gente mudar o fio de novo, para vocês não terem dúvida de como muda o fio. E aí eu passo mais algumas orientações para vocês. Aqui, pessoal, vejam que eu finalizei então as 6 carreiras com a cor nude. Então agora a gente vai novamente trocar de cor. Aqui no final da 6ª carreira eu estou pelo avesso. E eu já venho aqui então e já introduzo para a gente puxar aqui no final da carreira a cor que a gente vai trabalhar agora então, certo? Viramos o trabalho. Lembram que a gente passa lá para trás os fios que a gente vai tentar esconder. Aqui a gente já pode cortar depois esse fio nude, né?
Então, aqui estamos pelo direito novamente. Aqui eu já até cortei, né, gente? Agora a gente inicia aqui. Aqui deixei para trás. Vamos pegar o fio e vamos iniciar, então. Fazendo o primeiro ponto baixo com a cor off-white. Ajustamos aqui a lateral. Mais um ponto baixo no ponto seguinte. Ó. Então, aqui agora, como estamos no direito, a gente começa sempre com os 2 pontos baixos e a corrente. Então, uma corrente e um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Uma corrente, e assim a gente trabalha até o final da carreira. Ó. Desse jeito. Ó. Vejam. Ó. Vou chegar até o final da carreira, daí a gente já começa a próxima. Então, chegando aqui ao final, né, a gente termina com uma corrente e os 2 pontos baixos aqui, tá? Então, vejam como é que a lateral vai ficando bem boa, não é necessário fazer nenhum tipo de acabamento. Viramos, agora estamos no avesso e a gente continua, então, do mesmo jeito que já vínhamos fazendo. Aqui estamos pelo avesso e a gente faz 3 pontos baixos, e aí a corrente. Ó, gente, então, finalizei aqui as carreiras que eu passei para vocês, ó, então... 8 no mostarda, 6 no nude, 4 no off-white, 8 novamente no mostarda, 4 off-white, 6 nude e 8 mostarda. O nosso tapete, então, fica com um tamanho bem bom, assim, para usar na frente da pia, como entrada de porta, essas coisas assim. Se quiserem fazer, uma sugestão bem legal é fazer um conjunto de cozinha. Aí vocês podem fazer 2 menores assim e um maior, é só fazer repetição de carreiras aqui ou aumentar então as carreiras de cada cor aqui. Agora feito isso, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo como fizemos lá no início, tá? Então essa última carreira, gente, a gente fez as 8, né? Estamos pelo direito. E aí a gente vem e faz tudo ponto baixo. Então, primeiro ponto, como a gente fez os demais, ponto por ponto. Ó, tá? Aqui onde a gente tem o espaço de correntes, a gente também faz um ponto, olha. Desse jeito. Pontinho. Olha aqui, gente, eu tô com um fio que deu uma afinada, ó. Acontece, tá, gente? Como a gente tá na última carreira, também não vai ter muito problema. Mas isso é uma coisa que tem que cuidar, tá, gente? Quando a gente vai começar um trabalho com malha, assim, que pode ter essa variação de espessura, sempre dá uma conferidinha antes, de repente desmanchar o novelo para ver se a gente vai ter essa diferença, tá? Então, aqui é só fazer pontinho baixo, tá? Chegando lá, eu já volto para mostrar para vocês. Aqui, gente, então, eu finalizei o último ponto baixo, aqui nós temos 31, do mesmo jeito que a gente iniciou. Cortei o fio aqui e puxei. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai esconder aqui por trás, tá, gente? Ó, é só pegar e passar aqui esse fio aqui por trás, onde nós temos os pontos na parte de trás. Ó, peguem uma agulha mais fina, que isso facilita bastante o processo. Então, a gente vai puxar aqui atrás. Podem passar por mais pontos. E vai ficar assim, ó, gente, depois aqui atrás é só a gente fazer, aqui eu tive que fazer uma troca de fio, tá, gente, por isso que eu tenho essa emenda aqui, é só passar aqui por trás, e aí, ó, e depois cortar. Eu até vou ensinar vocês a fazer aqui o acabamento, porque eu já fiz ali no meu trabalho, e deixei um para mostrar para vocês. Que a gente vai puxando aqui, depois eu faço, vocês façam aí também. Aqui, ó, onde nós fizemos a emenda dos fios, a troca de cores, vai ficando assim, a gente trabalhou lá atrás, né?
O que foi que eu fiz? Eu simplesmente passei aqui no meio dos pontos, os fios, cortei e coloquei a colinha. A cola universal, gente, para isso é muito boa, muito prática. Então vejam que eu já fiz até os meus acabamentos aqui atrás, fica bem bom. Aqui, por exemplo, ó, a gente vai cortar, sempre tentar ver se está bem certinho aqui na lateral, para ver se está puxadinho, se não está muito solto. Ó, cortamos. E a gente vem e coloca a cola. A minha aqui já tá. Ó, só colocar a cola aqui pro fio depois não sair desse lugar, tá? Que essa é a ideia, que ele não se mova. Pronto, tá? Aqui, gente, então vejam só que combinação legal que ficou. Eu amei, amei, amei. Também queria mostrar para vocês a lateral, vejam como fica bom, não é necessário fazer mais nenhum tipo de acabamento, fica ótimo, olhem só. Do jeito que a gente começa e fecha a carreira, fica super, super bom. Então, gente, agora o próximo passo são as franjas. Então, vamos lá para a gente fazer, então, esse último detalhe que falta para a gente finalizar o nosso tapete. Então, pessoal, vamos lá colocar as franjas. Deixa eu passar para vocês aqui qual é a minha sugestão. Depois vocês podem usar a criatividade de vocês e mudar, fazer como vocês acharem melhor. Eu optei por usar as franjas nas cores mostarda e nude, tá? E aí eu vou intercalando uma franjinha de uma cor, uma franja de outra cor. Eu cortei a minha franja com mais ou menos 20 centímetros, podem fazer maior ou menor. Como é que a gente vai trabalhar então? Peguem uma agulha que é auxiliar para que vocês tenham mais facilidade em puxar aqui na hora de fazer, enfim, a colocação do fio. Eu venho aqui, pego, inicio com mostarda, dobro o fio ao meio e venho aqui nesse cantinho, no primeiro pontinho aqui, ó, e puxo desse jeito. Ó. Façam aqui a verificação de que os dois estejam na mesma altura, aqui no mesmo comprimento. Aí eu puxo o fio. Ó. Vejam, coloquei a primeira franja. Bem simples, ó, gente. Agora eu pego uma de outra cor. Dobro do mesmo jeito, pulo um ponto, venho para o próximo. E faço o mesmo processo. Ó. Vejam. Depois a gente pode aparar aqui no final da colocação de todas para deixar bem retinho. Pulamos novamente um. E aí a gente vem novamente com mostarda. Passa aqui e vem por baixo. Passa os dois fios para cima. E aí a gente puxa e ajusta aqui, ó. Vejam, tá? Novamente eu pego o nude, pulo um ponto, venho com a agulha de cima, ó. Puxo o fio aqui. E aí eu faço isso, tá, gente? Ó, então a gente vai fazer isso em toda a nossa lateral aqui. Eu vou precisar de 8 cordões no mostarda e 8 no nude. Deixa eu mostrar para vocês o outro lado que eu já coloquei, para vocês verem como é que vai ficar. Olhem só, gente. Fica assim. Sempre cuidar para que o último seja colocado bem no cantinho aqui, ó. Então fica assim, gente. Dessa forma, após a colocação então da franjinha, o meu trabalho vai estar pronto. Aqui temos os dois, gente, o verde e esse tom que eu não sei dizer para vocês qual eu gostei mais, porque realmente ficaram lindos. Então, gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado muito, que façam muitas peças. Num dia tu pode fazer tranquilamente um tapete desses, tá? E ele fica super estruturado, bem legal, assim. É uma peça, assim, é das peças que eu gosto, que são práticas, que são fáceis de fazer e que ficam lindas. Então era isso, gente. Espero que vocês deixem aqui um gostei no vídeo, que compartilhem, tá? Que é bem importante para o crescimento do canal.
Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, tá, gente? Um super beijo e até a próxima!